gente está quase concluindo a pauta inteira. Eu queria só terminar com mais 2 itens, que é o abalo que pode provocar ali no governo Bolsonaro, esse áudio que a gente ouviu agora, né? Teve o da quarta-feira também, que relaciona ali o Palácio do Planalto com o assassinato de Adriano da Nóbrega, né? O Planalto teria oferecido cargos comissionados, se fala numa bomba que cai ali no colo do Palácio do Planalto. E tem um outro aspecto que eu queria que você comentasse também, se der tempo, que é essa CPI do MEC, que também, assim, a oposição está ali recolhendo, né, assinaturas, tinha conseguido, agora parece que 2 senadores voltaram atrás, querem retirar o nome ali para a instalação dessa CPI do MEC, mas parece que o governo acendeu ali um alerta de perigo, porque muita coisa pode vir à tona nessa CPI que vai apurar a corrupção, enfim, desvios ali dentro da pasta da educação. Então, essas 2 bombas que podem cair ali no colo do governo, como que você está vendo? Thalita, o Brasil viveu um processo de destruição institucional. Né? Você imagina, você tem destruição no Legislativo, desde que surgiu a figura do Eduardo Cunha, que transformou a Câmara num balcão de negócios que hoje se completou com o orçamento secreto e o poder do Arthur Lira. Então, o poder legislativo não é capaz de fazer a fiscalização do Executivo como é o seu dever. O Poder Judiciário ficou avacalhado pela atuação de Sérgio Moro. E o Poder Executivo, não é preciso nem dizer o que aconteceu com ele no governo Bolsonaro. É inacreditável que nessa questão das gravações, eu vou refazer a minha afirmação. No final das contas, nenhum de nós se espanta tanto com esse conteúdo das gravações, porque todos nós sabemos que a família Bolsonaro e o próprio presidente são metidos até a medula com grupos de milicianos, com gente da violência, da extorsão. Nós sabemos disso. O que nós talvez não estejamos nos dando conta é que há 3 dias esse assunto virou notícia e a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, não moveu uma palha. Aparece uma gravação dizendo que o Adriano da Nóbrega, ex-PM, condenado por homicídio, condenado por formação de milícias, foragido, estava tendo a sua morte ou proteção negociada em troca de cargos comissionados no Palácio do Planalto. Vou fazer igual o Queiroz, repetir, Planalto. Aí vem o Queiroz, policial, rachadista, ex-foragido, tomador de dinheiro, se não para o Flávio Bolsonaro, pelo menos, segundo a própria alegação, para si mesmo, portanto, um extorsionista do dinheiro público, e vem, e do nada, surge com uma gravação na internet, uma live, dizendo que não, que a outra ouviu errado. Ele sabe que a outra ouviu errado. E que o palácio não era o Guanabara, ou melhor, não era o do Planalto, era o Guanabara. Aí vem o presidente da República e diz que, segundo eu estou informado, informado por quem? Pelo Queiroz? Informado pela polícia? Informado pelo Ministério Público? Por quem ele foi informado? Mas, pelo que ele está informado, foi no Palácio das Laranjeiras. Então, tem um mix aí, 3 palácios para um morto. Porque um diz que combinaram no Planalto, outro diz que combinaram no Guanabara, outro diz que combinaram no Laranjeiras. Pior, o Queiroz, na sua gravação, disse que o Adriano recebeu a informação de um colega de turma na PM, portanto, um capitão, major ou coronel. Não há nenhuma dificuldade em se apurar nas pessoas que estavam no Palácio Guanabara, no dia que ele determina desta ligação, saber quem eram os oficiais que pertenciam à turma do capitão Adriano. Qual é a dificuldade de investigação? Tudo isso está sendo deixado de lado. Né? Nós vamos assistir, depois do final do governo Bolsonaro, a revelação de um mar de lama e de sangue que nós não temos ideia do tamanho que terá. E isso é
uma coisa que não tem outra explicação. Porque a mãe, a dona Raimunda, que nas fitas é referida como Mundinha, porque a irmã Daniela não foram chamadas a dar explicações por que o Palácio do Planalto tinha aquele interesse, os cargos comissionados eram negociados. Por que o Queiroz não é indagado, não é mandado fornecer o telefone celular que usava na época que recebeu o telefonema, para que se verifique se houve de fato o telefonema do capitão Adriano dizendo para ele que a morte dele estava sendo tramada no Palácio da Guanabara? Onde estão as gravações dessa escuta feita sob a segunda mulher, a Júlia, mulher do capitão Adriano, que estava sendo grampeada pela polícia? Tanto que no final dessa gravação que você exibiu aí, ela e a amiga se tocam de que estão falando no celular e não no WhatsApp, desligam e combinam de se falarem mais e mais profundamente depois pelo WhatsApp. Meu Deus! As indicações, as pistas estão claras, claríssimas, evidentes. E não tem um promotor, um delegado de polícia que se habilite a propor ao Supremo Tribunal Federal a investigação desse caso, que envolve o presidente da República, o homem que comanda as Forças Armadas brasileiras, que, aliás, se enfiaram também, é inacreditável, se enfiaram também na produção de fake news através de 2 oficiais, ao ponto do Facebook de derrubar os perfis falsos que estavam sendo manipulados por oficiais do Exército. Né? Bom, então o fato, Thalita, é que nós já todos sabemos que o envolvimento de Jair Bolsonaro, confessado por ele, com as milícias do Rio de Janeiro, com esse matador miliciano, capitão Adriano da Nóbrega, elas são públicas e notórias, estão registradas nos anais da Câmara, como uma conta que foi depor a favor do então tenente Adriano no julgamento por homicídio. Elas são sólidas, elas não dependem de saber se tinha ou não tinha ligação, elas são confessas. E o país não faz nada quando o seu presidente da República é acusado de ter tido no Palácio do Planalto uma negociação para produzir a morte de um homem que era perseguido pela polícia. Inacreditável, Thalita. Inacreditável. Acho que você fez um ótimo resumo de tudo isso que a gente acompanhou desde quarta-feira, quando a Folha fez a divulgação. A Cissa está me contando aqui que Randolfo Rodrigues publicou agora que tem as 27 assinaturas para a abertura da CPI do MEC. Então, portanto, eu vi hoje pela manhã o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, já tinha comentado essa instalação da CPI, mas faltavam as assinaturas. Agora, Randolfo Rodrigues acaba de dizer que as assinaturas estão completas. Então, agora, provavelmente, nos próximos dias, a gente vai acompanhar o transcorrer dessa abertura ou não de uma CPI do MEC. Só para finalizar, comenta isso para a gente. Eu acho que a situação do MEC agora virou uma panela de pipoca, estoura caso para tudo quanto é lado. Ontem nós tivemos a cena que seria cômica, se não fosse trágica, do presidente do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcos Pontes, dizendo que, de fato, os pastores ocupavam lugares nas mesas lá durante os encontros no Ministério da Educação e Cultura, mas apenas para rezar. É impressionante. A cara de pau não tem fim. Então, nós temos robótica na escola sem água, ônibus superfaturado, pastor pedindo ouro. Aquilo ali virou uma feira persa. Entendeu? Um ministério que deveria ser quase que, aí sim, para usar o termo que eles gostam tanto, deveria ser quase um templo, porque está tratando de uma coisa sagrada, que é a educação. Né? Eu acho que a CPI vai sair. Pode ter mais um tira-bota de assinaturas aí, porque a gente sabe que uma assinatura retirada vale muito nesse governo. Sim. Né? Mas eu acho que ela vai sair depois que ela vencer esse obstáculo e o obstáculo Rodrigo Pacheco. Né? Porque o Rodrigo Pacheco é aquele famoso macarrão sem sal e sem molho.
né? Ele é completamente insosso e amorfo. Mas, volta e meia, tem uma atitude positiva, como teve agora, por exemplo, quando rebateu o absurdo de Arthur Lira querer privatizar a Petrobras porque não conseguiu indicar um lobista, né, para presidir a empresa. Aliás, este também é outro grande assunto da semana que não deu tempo de comentar aqui, porque Adriano Pires é um dos mais históricos inimigos do petróleo brasileiro. Atenção, eu não estou falando que ele é um inimigo, estou falando que ele é um dos piores. E se um dia eu tiver tempo, eu conto aqui como é que Adriano vendeu, ajudou a vender como integrante da direção da ANP, o que hoje é aquele super campo de petróleo de Libra, de onde se extrai quase 1 milhão de barris por dia. Ele vendeu a licença de exploração deste poço, deste campo de petróleo, para a Shell, por um valor mais ou menos de um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. Foi tão baixo o valor que o ágio pago pela Shell foi 53 mil vezes maior do que o preço mínimo. Quer dizer, eu abro um leilão para leiloar este copo aqui, esta caneca. Tá? E digo assim, eu quero R$1 por essa caneca. Meu preço mínimo é R$1. E aí vem um cara e paga 53 mil reais pela caneca. Alguma coisa está errada, né? Ou 53 mil reais ou R$1 pela caneca. Porque não é possível que num leilão haja uma diferença de preço tão grande assim. Por muita sorte, a Shell foi lá, cavou, chegou a 3 mil metros de profundidade, não achou petróleo, desistiu e devolveu o bloco à União. Esse bloco, anos depois, com a perfuração da Petrobras atingindo 7 mil metros de profundidade, é simplesmente o maior campo de petróleo já descoberto no mundo neste século XX, capaz de elevar em 1 milhão de barris por dia a produção brasileira. É esse o homem genial, o especialista, que passou 20 anos deitando falação, dizendo que o pré-sal não era importante, que o Brasil não tinha condições de explorar, que era preciso licitar tudo, privatizar tudo, conceder tudo, para que o Brasil pudesse se beneficiar de um combustível que estava acabando. Esta pérola se revelou agora, quando pegou o prêmio da vida dele, que era presidir a Petrobras, se revelou, por conta de toda a imprensa, uma farsa, um lobista de grandes empresas, segundo a jornalista Bela Megali, do Globo, com contratos de consultoria que superavam em remuneração o pagamento de um presidente da Petrobras. Quer dizer, que superavam a migalha de 260 mil reais por mês em contratos de consultoria. Então, é esse o padrão dos especialistas no Brasil que querem ensinar ao Brasil como é que nós devemos fazer as coisas quando nós temos gerações que vieram dos anos 30, vieram lá de Monteiro Lobato com as primeiras tentativas de encontrar petróleo no Brasil, que gerações dos nossos pais, avós, bisavós lutaram para construir. Esse é o nível dos aventureiros que querem dirigir o país. Nos livramos desse pesadelo, portanto, né? É uma notícia a ser comemorada agora na semana, se é que a gente pode dizer isso. O novo presidente da Petrobras não é muito a favor do petróleo, não. Ele já andou dando seus tirinhos. Mas não é o pior inimigo. Não, a vantagem dele é que ele é fraco. A vantagem dele é que ele é fraco. Então, o mal que ele pode fazer é menor. Entendeu? Ele é um homem muito fraco politicamente. Ele não tem luz própria na política. E esse Adriano, não. Esse Adriano é articulado, é amigo dos jornalistas, dos colunistas econômicos, fala em nome do... Olha, para você ter uma ideia, Thalita, ele é daquele malsinado Instituto Millennium, aquele think tank da direita mais radical, entendeu? Então, e este cara, é tucano, é PSDBista, é vagamente, entendeu? E ele revela quem ele é na sua própria carta de renúncia. Quando ele termina a carta, dizendo que mesmo fora da Petrobras, estará fazendo tudo que puder em favor do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então,
Adriano Pires, caiu tua máscara, meu camarada. Você hoje, agora, não é mais especialista em nada. Fernando Brito, sempre um prazer te ouvir por aqui, viu? Muito obrigada pela participação. Um ótimo trabalho para você por aí. A gente volta a se encontrar daqui 15 dias. O Fernando está sempre aqui com a gente no Bom para Todos. Beijo enorme para você. Bom final de semana. Para você também. Para todos, bom descanso nesse final de semana.